O texto lido vai dizer: a fé torna o evangelho global. E isso aqui é uma coisa importante. Não devemos mais viver em pecado. O versículo 2 diz isso. Não devemos ser como temos sido, nem fazer o que temos feito. Embora não haja ninguém que viva sem pecado, ainda assim há aqueles que não vivem no pecado, não vivem nele como seu elemento. Aqui está uma informação preciosa e que leva alguns pastores ou alguma teologia a ensinar o que na verdade não é, e piora a situação. Existe uma diferença entre pecado e pecados. O maior problema nunca foi pecados. O maior problema sempre foi pecado como agente ativo. O pecado como agente ativo produz pecado. Então, pecados é um problema de menor grandeza. A maior grandeza está aqui. E é aqui que a Bíblia vai dizer que o cristão tem que vencer. Aí surgem aqueles pensamentos que dizem assim: não, mas a Bíblia fala, e até cita Romanos, que o cristão, ele venceu o pecado. Mas a gente peca. Então, para que lado que a Bíblia diz, e para que lado a gente deve ir? E aí vai uma questão que não se entende. Então aqui, embora não haja ninguém que viva sem pecado, ninguém aqui é inocente. Todos nós cometemos pecados. Todos nós cometemos. E nós cometemos pecado por uma razão. Somos pecadores. Então, o que a Bíblia fala quando diz que o cristão venceu o pecado? Ele venceu do agente ativo. Então a gente vai dizer: embora não haja ninguém que viva sem pecado, ainda assim há aqueles que não vivem no pecado, não vivem nele como seu elemento. Não devemos apenas cessar os atos de pecado. Isto pode ser feito através da influência de restrições externas ou outros incentivos. Mas devemos enfraquecer e destruir os hábitos e inclinações viciosas. Ou, em outras palavras, pecados, ele é de menor grandeza. Então muitos nós podemos evitá-los. Eu posso evitar falar mal, eu posso evitar o adultério, eu posso evitar a mentira, eu posso evitar ficar ansioso, eu posso evitar um monte de coisas. E algumas coisas eu não vou evitar, porque afinal de contas ainda há uma lei carnal em mim. Mas pecados a gente vai de fato. E o apóstolo vai dizer isso em Efésios: aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não menta mais. Então quer dizer que o cristão, ele tem uma condição a mais do que o não cristão. Qual é a diferença que nós temos e que uma pessoa que não conhece a Cristo tem? Nós temos a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo me potencializa espiritualmente para que eu vença alguns traços de pecado. Bom dia, paz, seja bem-vindo, meu apóstolo preferido. Viu? É o sinal dos tempos, né? Pode tirar essa maquete daí. Ok, pessoal? Estão entendendo aí? Então, qual é o grande problema que eu vejo na maioria das pregações? Às vezes, pastores e pastoras trabalham mais o produto final. Exatamente. Então, às vezes, talvez desavisado ou acostumado, trabalha mais o produto final, mas não trabalha o que produz o produto. Então, mais do que Deus trabalhar nos meus pecados, Deus tem que trabalhar na minha vida. Então, porque se eu trato muito pecados e não pecado, então eu vou viver sempre caindo. E eu sempre vou dar desculpa que é por causa dos pecados. Ah, você não luta contra os pecados. Ah, você não evita os pecados. Claro que não vai dar certo. Porque o tronco está precisando de tratamento.
E isso eu acho importante quando pastores e pastoras trabalham o discipulado, porque o discipulado você vai trabalhar o caráter, você vai trabalhar a pessoa em si, você vai trabalhar o ser humano como ser humano pecador. Então, quando a gente começa a ensinar uma disciplina espiritual, o caráter espiritual, aí você trabalha no ser em si. E quando se trabalha no ser em si, pecados vão ficar cada vez mais diminuídos. Não vai erradicar, mas vai evitar muito problema para a pessoa. Que é uma palavra, quando a gente trabalha pecado como agente ativo, é uma palavra que a Bíblia vai usar, que é arrependimento. Olha que interessante, gente. Arrependimento no grego é metanoia. No hebraico é nachum. Os dois significam os dois. Mudança de mente. Ora, mudança de mente não significa emoção. Então, qual é o problema, às vezes, que acontece? Às vezes as pessoas estão chorando. Ah, fulano está chorando, olha como ele está arrependido. Não, ele está sentindo remorso, ele está sentindo vergonha, ele está sentindo tristeza, ele está sentindo culpado, mas ele ainda não se arrependeu. Por quê? Porque o arrependimento é depois disso. Porque arrependimento é uma condição mental, é o camarada que fala, não vou fazer mais isso. Eu estou trabalhando o ser. Então, arrependimento é mudança de rota. É como você está no GPS, você erra o caminho e a menina do GPS vai dizer, recalculando a rota. Isso é arrependimento, é quando o Espírito Santo nos ajuda a recalcular a rota. Então, eu fazia isso, então eu não vou fazer mais, isso é arrependimento. Agora, o primeiro momento do confronto entre eu e o que eu fiz é a vergonha, é o choro, é a tristeza, é o remorso, é a vergonha e tal. Ok, a partir de agora vamos ver qual foi a atitude de fulano. Não, fulano não faz mais aquilo, então ele está... Ou em outras palavras, Pastor Lucas, o cristão é a única pessoa no mundo que vive todo dia arrependido. O que é viver todo dia arrependido? É viver todo dia diferente do que era. Porque arrependimento não é uma sensação. Arrependimento não é uma emoção. Arrependimento é uma condição de vida. Por isso que às vezes a gente fala assim, fulano, a gente tem que se arrepender todo dia. Aí a pessoa que não entende vai dizer assim, poxa, mas todo dia eu vou ter que ficar chorando, eu vou ter que... Não. Arrependimento não é emoção, arrependimento é mudança de conduta. Então, o cristão é a única pessoa no mundo que vive uma vida de arrependimento. Ah, então eu tenho que viver triste. Não tem nada a ver com viver com tristeza. Por exemplo, você, antes de Cristo, você é a pessoa que falava mal de todo mundo. Eu falava mal. Agora você fala? Não, eu não faço. Então, você está uma pessoa arrependida. Então, arrependimento é mudança de caminhar, é mudança de pensamento. E para a gente, nas nossas igrejas, produzir crentes arrependidos, eu tenho que trabalhar o quê? O agente ativo. Sim, Lucas? O certo então é não falar assim, orar, Deus me perdoa pelos meus pecados, mas perdoa por ser um pecador. Isso. A primeira base da oração é essa. A oração modelo é a oração do publicano. Ser propício a mim, pecador. Então você fala, Senhor, eu sou um pecador, me perdoa porque eu sou um pecador. Eu vou estar tentando tratar o produto. Exatamente. Aí quando você passa a pedir perdão a Deus pelo que você é, e depois você pode até falar o que você fez, mas primeiro trabalhar o que você é, como se fosse assim, Senhor, se eu não fosse pecador, eu não teria pecados. Né? Então é tratar isso, é tratar o ser em si. Então, às vezes, o que não dá resultado na igreja e nem na vida cristã de muitas ovelhas é trabalhar os pecados. É claro que é. Então, claro que você vai sempre mencionar, irmãos, a gente não pode fazer isso.
esse é uma orientação. Agora, mudança mesmo só está dentro de si. Porque alguém fala assim, mas fulano disse que se arrependeu, pediu perdão, mas ela caiu de novo. Por quê? Porque não tratou o ser, só tratou o fato em si. Então, o cara que trata só o fato em si, amanhã ele vai fazer a mesma coisa. Então, ela fala assim, fulano não se arrependeu. No momento ele sentiu tristeza, no momento ele ficou com remorso, mas como não tratou o agente ativo, amanhã ele vai fazer a mesma coisa. Teve arrependimento. Aí não teve arrependimento, que é mesmo uma mudança de atitude. Essa distinção é principalmente clara nas epístolas pastorais do Paulo. Muito. Mas não é tratado assim. Porque Paulo, e aqui vai, o apóstolo Paulo, ele fala das duas coisas, porque na mente dele, ele sabe o que está acontecendo. Mas nem sempre quem vai ler entende que ele está na mente dele. Eu mesmo, eu estou ouvindo pela segunda vez contigo. Né? A primeira vez eu li numa obra do Watchman Nee, chamada O Evangelho de Deus. Eu nunca tinha percebido essa diferença. Essa diferenciação. Até aprender isso e agora estou reafirmando isso. Exatamente. Você foi lá também que teve diferença? Eu falei lá na tua igreja sobre isso aí. Também, eu me lembro. E isso é importante orientar a igreja, porque daí o que é uma igreja transformada? É uma igreja que chora? Não, é uma igreja que todo dia está diferente. Muda a conduta. Sim, Calixto. Como é que eu faço uma diferença aí entre o pecador com aquele que peca, por exemplo? Você citou, nós somos todos pecadores? Sim. Porque cometemos pecado. Mas tem aquele que vive na prática do pecado. Esse aí é que o apóstolo Paulo falou que é diferente do cristão. O cristão venceu o pecado. Então, quem não venceu o pecado, vai viver na prática. Talvez ainda não nasceu de novo. Então, aí precisa talvez passar por um novo nascimento, etc. Mas aqui tem umas coisas que vai ajudar a essa sua pergunta. A palavra novidade carrega a ideia de algo novo. Novidade refere-se à novidade de qualidade ou caráter, não a novidade de tempo. Os cristãos têm uma nova qualidade de vida. Veja bem, os cristãos têm uma nova qualidade de vida, uma nova vida espiritual. Estamos agora na nova época de Cristo, que transcende a nossa visão em Adão. Este é o ponto principal do capítulo 6 até este ponto. Então, qual é a nossa grande necessidade? É transcender a nossa vida em Adão. Ou seja, eu preciso mudar do Adão biológico e o tronco da humanidade e transcender para o Adão espiritual, que é Jesus Cristo, que não era descendente de Adão. Eles vão falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Para muitos de nós, Romanos 6 é uma escritura a qual recorremos ao desenvolvermos uma teologia do batismo. E aqui, esse Romanos 6,4 é um dos textos bases para todo imersionista. Está aqui. É o top da galáxia. Está tudo errado. Está tudo errado. No sentido, esse aí você conversa, minha teologia não é imersionista, mas eu não sou contra a imersão. Mas os imersionistas usam o Romanos 6,4 como uma base para a imersão. Tudo bem, não tem problema, você batizar por imersão é bíblico também. Mas esse texto não encaixa. Esse que é o batismo verdadeiro. O outro batismo, o batismo da canequinha é o verdadeiro. O outro batismo é genérico, mas a gente aceita, né? A gente não toma tubaína? Então, é a mesma coisa. Uns tomam Coca-Cola, outros tomam tubaína. A gente toma Coca-Cola, os outros tomam tubaína, mas tá bom, mas não tem problema. Mas menos mal, né? Então, o que o apóstolo... Agora, claro, eu estou aqui falando uma questão técnica, viu, irmãos? Vocês podem continuar ensinando nas igrejas Romanos 6,4 como base para o batismo. Não tem problema. Não tem problema. Mas eu preciso e eu sou obrigado na minha função de trazer uma informação técnica para vocês, ok?
Para muitos de nós, Romanos 6 é uma escritura a qual recorremos ao desenvolvermos uma teologia do batismo. Debatemos os méritos da inversão versus aspersão, com base na imagem do sepultamento e da ressurreição. Não é assim que vocês imersionistas dizem? Você batiza a pessoa e ressuscita uma nova criatura. Não vou deixar nem a mão de fora. Rapaz, é interessante isso, né? Porque aqui está outra mensagem que nos espera, uma mensagem para todos nós, independentemente de onde nos situamos nesses debates. Romanos 6 retrata o poder que temos em nossa vida cotidiana para viver de maneira fiel a Deus. Vamos tratar isso aí. Morrer para o pecado não é através do ato físico externo do batismo nas águas, mas é por Cristo através da fé. Mergulhar o nosso corpo na água simboliza os acontecimentos que já aconteceram, especificamente a nossa morte, sepultamento e ressurreição com Cristo. Ok. Mas o ladrão arrependido na cruz recebeu a vida eterna quando foi batizado em Cristo através da fé, embora nunca tenha tido a oportunidade de experimentar o batismo nas águas. Ele foi salvo, independentemente disso aí. Ok? Então, que tipo de batismo é esse que o apóstolo está falando? Vamos ali. A ideia por trás da antiga palavra grega para batizado é mergulhar ou submergir algo. A Bíblia usa essa ideia de ser batizado em algo de diversas maneiras. Aqui está o ponto. Porque a palavra batismo não é uma palavra sacramental, ela é uma palavra comum. Do grego baptizo. Baptizo é lavar. Pode ser baptizestai, que é lavar imergindo. Pode ser baptizem, que é lavar derramando. Então, a palavra batizar não era uma palavra sacramental. Ela era uma palavra como qualquer uma outra. Era uma palavra comum. Como também a palavra igreja não era uma palavra que tem conotação que tem hoje. A palavra igreja significava um grupo de pessoas que se ajuntava em torno de um assunto ou de algo definido. Não uma assembleia. Lá no Ágora, eles discutiam as coisas lá no Ágora. Não é, professor Sérgio? No Ágora, que era um espaço público, as pessoas reuniam lá para vários debates. Por exemplo, um grupo que queria discutir política, eles se reuniam numa parte do Ágora. Um grupo que queria discutir filosofia, reuniam na parte do Ágora. Um grupo que queria discutir estratégias militares, ia numa outra parte do Ágora. Um grupo que queria discutir sobre medicina, era numa parte do Ágora. Um grupo que queria discutir sobre misticismo, enfim. Cada ajuntamento desses grupos se chamava igreja. Então, igreja é o ajuntamento de um certo grupo de pessoas em torno de um assunto ou de algo. Jesus pega essa palavra e fala que os que vão me seguir serão chamados de igreja. Por quê? Porque nós estaremos todos nós reunidos em torno de um assunto ou de algo. Qual é o assunto? Reino de Deus. Qual é o algo? Ele. Então, igreja não era a palavra que tem hoje. Como o batismo não era a palavra que tem hoje, sacramental, um peso sacramental. Então, batizar era qualquer coisa. Uma mulher, um homem chegava e falava assim: amor, você batizou minha cueca? Meu, qual cueca, amor? Aquela cueca preta, você batizou ela? Ó, essa cueca estava tão suja que essa cueca aí é só batizestai. Tinha que estar essa aí só imergida para tirar as caracas, né? Então era uma palavra comum, que depois se tornou uma palavra sacramental. Então, a Bíblia usa essa ideia de ser... Lembra quando Tiago e João pediram para Jesus no reino um sentado à direita ou à esquerda? Uhum. Aí Jesus falou o que para eles? Lembra o que Jesus disse?
Vocês estão... Ó, é o seguinte, sentar à minha direita e esquerda, tem que beber no meu cálice, tem que ser batizado no meu batismo. O batizado pelo batismo que eu vou passar. Aí eles falam assim, nós queremos. Não tinha nada a ver com o batismo sacramental. E Jesus nem tinha instituído o batismo naquela altura. Que batismo? Exatamente. Percebe? Então o batismo nem sempre ele tem uma conotação sacramental. Você tem que observar o texto para entender o que aquele batismo está fazendo ali. Como em Romanos. Quando uma pessoa é batizada em água, ela é imersa ou coberta com água. Quando são batizados com o Espírito Santo, aí Newton lá, ó, essa é sua, hein? Quando são batizados com o Espírito Santo, eles são imersos ou cobertos pelo Espírito Santo. Incendiados. Não, isso tinha que ser, né? Você não se contenta, né? Daqui a pouco ele vira estrelinha aí. Mas é uma controvérsia nessa questão do batismo muito grande. Muito grande. Quando são batizados com sofrimento, ficam imersos ou cobertos de sofrimento. Percebe? Então o batismo, ele tem essa ideia. Aqui Paulo refere-se a ser batizado, imerso ou coberto em Cristo. Aqui está o ponto. Uma identificação e não um batismo sacramental. Vamos ali. Que eu falei lá do grupo, né? Então agora nós queremos ver. É isso aí que vocês querem ver, né? Entra, Deus. Essa foi boa. Só serve para vocês ficarem arrumando polêmica. Quando eu vejo briga entre eles da eu não falo nada. Eu só vejo o sangue escorrendo da orelha, que é pancada para todo lado. Então veja, os irmãos entenderam bem essa questão aqui que eu falei sobre a questão do batismo? Pois eu volto nela cá. Existem 3 tipos de morte. Morte física, morte espiritual. A palavra morte significa, vamos lá? Morte significa separação. Ou seja, viu? Morte significa separação e não significa cessação da existência. Porque às vezes as pessoas pensam, morreu, acabou. Não, a existência vai continuar. Ele teve uma separação, do corpo e alma, que é a morte física. Aí ele teve uma separação da alma de Deus, que é a morte espiritual ou segunda morte. Mas não existe uma filosofia, não é esotérica, ela é uma filosofia mística chamada Oblivion. Não sei se vocês já ouviram falar. Oblivion, inclusive foi até tema de um filme do Tom Cruise, né? Aquele filme é muito legal. Vocês já assistiram aquele filme Oblivion? É bom. Oblivion é uma palavra que significa esquecimento. Só que essa palavra Oblivion, que significa esquecimento, já no século 8 depois de Cristo, os místicos usavam, não cristãos, outros e até antes em outras culturas, usavam assim: quando uma pessoa morre, ela esquece de absolutamente tudo o que aconteceu. E lógico, esse é uma filosofia que vai indo, que os espíritas kardecistas assumiram para eles, porque ajuda no processo da reencarnação. Então, se a pessoa quando morre causa o oblivion, então na verdade se ele esqueceu tudo que ele fez, ele esqueceu tudo que ele praticou de coisas erradas. Então é como se na eternidade ele chegasse limpo. O que ele fez não vai com ele, porque ele passou pelo processo do oblívio. Tem alguma teologia que é de fundo espírita, viu? Teologia cristã. Parecido com a ideia do limbo lá? Não, limbo não, porque o limbo é outra coisa. Mas o oblivion é perigoso, porque se a gente acredita que quando uma pessoa morre, ela esquece
e ela fica na sepultura? Oblivion. É uma filosofia oriental, milenar, e que é abraçada pelo kardecismo e pelos reencarnacionistas. Então aqui nós temos um problema. A gente tem que ter cuidado. A Bíblia não fala que a pessoa morreu, parou a existência. Não, morte significa só e simplesmente separação. Então, nós temos a morte na nossa história, que a nossa morte é uma morte por cunho de pecado. Por que eu morro? Porque eu sou um pecador. Ponto. Eu posso passar até a segunda morte? Pode. Se você rejeitar Jesus Cristo. Se você continuar no pecado e morrer sem Cristo, o texto vai dizer que é a segunda morte. Alguém vai falar assim, não, mas em outras religiões diz o contrário. Qual a religião que está certa? Eu vou dizer, a religião que está certa é aquela religião que o Deus se encarnou, morreu e ressuscitou. Ponto. Quem é que tem razão? É quem venceu a morte. Ah, mas tem um monte de religião, mas nenhuma das outras religiões, alguém que estava no meio dela, ressuscitou para dizer como é que é a vida eterna. Só teve um. Então você vai dar crédito a quem? A esse aí. Por isso que Jesus Cristo é o parâmetro e o paradigma de qualquer coisa. Ok? Gente, a ressurreição de Cristo dá base para muita coisa na vida. Muita coisa na vida. A Bíblia fala que a morte é o último inimigo do homem. É para ser destruído. É um assunto escatológico, mas talvez vamos falar isso um pouco hoje. O aguilhão é o pecado. Exato. Olha lá. Então vamos lá. O único tipo de ser humano que a morte conhece é o ser humano pecador. Ok? A morte que mata a morte só pode ser a morte de um ser humano perfeito que se entrega em sacrifício exigido pela justiça de Deus. Aqui tem um detalhe novo na história humana. É como que se a Trindade dissesse para a morte, quando um ser humano perfeito se entregar a você, então você estará sendo derrotada. O que eu quero anunciar com vocês com essa afirmação? Que nós então temos uma terceira morte. E aqui é uma riqueza para vocês, viu? Temos uma terceira morte. Qual é a terceira morte? Aqui eu trouxe umas informações do nosso livro de doutrina, ok? Então, vamos aprender um pouco de riqueza luterana. Vindo dele, vamos pronunciar o seu glorioso nome, Martinho Lutero. Então vamos lá. Amém, amém. E ele está lá me esperando. Ali, uma vez que Cristo não descendia de semente pecaminosa, estava livre da corrupção hereditária, corruptio hereditária, e de culpa hereditária, reatus peccati adamiti, ou culpa do pecado adâmico, que é imputada a todos os seres humanos concebidos de carne pecaminosa. Então veja, uma vez que Cristo não descendia da semente de Adão, ele foi o único ser humano que nasceu vivo. E o Romualdo é um ser humano que nasceu morto. Isso foi um problema para a morte. Ele e Adão antes da queda. Não, mas quando a morte entrou na existência, já era, não tem mais outra experiência. Adão não nasceu. E ele foi criado. Mas vamos aqui, ó. Cristo morreu por sua própria vontade e poder como salvador dos seres humanos. Non aliqua necessitate sed libera voluntate, ou seja, morreu voluntariamente. A morte daquele ser sem pecado, que era em si mesmo imortal, foi o resgate, com o qual comprou vida para a humanidade pecadora. Ou seja, irmãos e irmãs, a morte de Cristo foi a morte efetuada pela graça. Aqui está a terceira morte. É a morte
efetuada pela graça. Olha que interessante. A terceira morte, ela é absolutamente diferente da outra, porque aqui é cunho de pecado, aqui é graça. Em outras palavras, a morte de Cristo é absolutamente diferente da minha morte. A morte de Cristo foi a morte que trouxe vida. E isso deu um nó na morte. Porque a morte em si, por milênios, ela confrontou com seres humanos pecadores. Mas agora, depois de milênios, a morte enfrenta um ser humano vivo. Como que a morte vai matar um que está vivo? Como que a morte ela vai levar a quem está vivo? Não é possível. Os irmãos estão entendendo? Sim. Rapaz, isso é novo. É bem novo. Nunca ouvi isso na minha vida. Isso é impressionante. E realmente tem essa diferença, né? Muita diferença. A primeira morte, segunda morte, que é a condenação eterna. É. E essa terceira morte. Então, essa terceira morte é uma morte diferente porque ela é uma morte baseada no sacrifício. Ó, tem certas pessoas que a gente não dá nada para eles, não é? Você olha assim para o pastor Calixto, não dá nada para ele. Pequenininho, magrinho, barba branca. Agora, quando ele põe aquele terno com a gravata rosa, o cara se transforma. O cara é outro. A gente muitas vezes não dá valor para certas coisas. Aqui, eu vou até pedir para vocês, pastores, fazer sermão do Dimas. Sabe quem foi o Dimas? O Dimas foi o bom ladrão da cruz. Os historiadores dizem que o ruim, o ladrão ruim se chamava Gestas. E o bonzinho se chamava Dimas. Então veja, vamos chamá-lo de Dimas, pelo menos a gente tem um nome. Não sei se era esse nome, mas já que deram o nome, vamos usar, né? O nome do ruim era duro. Mas não foi carne e sangue que tu revelou, viu? Então veja, o Dimas é um bandido. Ele não é bom coisa nenhuma. E ele não é só um bandido, ele é um bandido que confessou que é criminoso. Porque quando ele está lá na cruz com Jesus, o Gestas, bem arrogante, bem egoísta e bem maldoso, maligno, como sempre foi a existência dele, as últimas palavras dele mostram que tipo de ser humano foi aquele. Se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós. Ou seja, ele passou a existência na malignidade. Então, por essa última frase da vida dele, define quem ele foi a vida inteira. O Dimas chega e fala: você não reconhece? Nós estamos morrendo porque nossos atos merecem o que está acontecendo. Mas ele nenhum mal fez. Só que essa fala, nenhum mal fez, é uma fala que diz assim, ele é perfeito. A gente tem que ler as coisas nas entrelinhas da Bíblia. Por exemplo, eu estava dando aula ontem, e eu falei assim, o João 3 é um capítulo interessante. Quando Jesus conversa com Nicodemos, eu preguei lá sobre Nicodemos lá ainda não, né? Sobre Nicodemos? Preguei? Já pregou tudo que está lá. É que eu sou eu preciso ir mais da Asa Leste. A Asa Leste não está me... A Asa Leste está me boicotando. Eu dou moral. O João, quando ele escreve o capítulo 3, o Nicodemos fala bem assim, mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que Deus faz sem que Deus estivesse com ele. Só que essa fala do Nicodemos é uma fala absurda. Por quê? Porque veja bem, o Moisés era homem de Deus, era ou não era? Josué era homem de Deus ou não era? Davi era homem de Deus ou não era? Os profetas eram homens de Deus ou não eram?
mas nenhum deles procedia de Deus. O que Nicodemos está dizendo é o seguinte: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, ou seja, você veio do lugar onde Deus está. Ou seja, você só pode ser uma das pessoas de Deus. Porque a fala dele procede de Deus é como se fosse assim: você é o próprio Deus. E as suas obras e os seus ensinos provam isso. Então nós estamos com um problema. Deus de fato está nos visitando? Você veio de lá. Você veio de lá. Então essa fala dele, você veio de lá, ele pulverizou Moisés, Josué, pulverizou todo mundo. Porque todo mundo falava em nome de Deus e todo mundo era homem de Deus, mas nenhum deles veio de lá. Já estava aqui. Percebe? Ele veio de lá. Ou seja, o Nicodemos está em parafuso. Então, são esses detalhes que a gente tem que ver na Bíblia. O Dimas chega e fala: nenhum mal fez. Ou seja, ele é uma pessoa perfeita. Ele é inocente e justo. Aí ele diz: lembra-te de mim quando estiver no seu reino. Ou em outras palavras, o Dimas está dizendo o quê? Que a morte do Cristo não é a mesma morte dele. É uma morte diferente. Ou seja, a morte do Cristo para Dimas era uma morte sacrificial. Ou seja, sem ele saber, sem ele ter noção, sem ele ter nenhum tipo de conhecimento, mas somente por uma revelação de Deus, ele viu em Jesus Cristo uma morte diferente de todas as outras. Ele entende assim: essa morte não é a mesma morte dos homens. Essa morte só pode ser uma morte sacrificial. Ele olha em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou, em outras palavras, ele teve uma centelha, e essa é uma palavra que a doutrina luterana usa, coisa mais linda. Ele tem uma centelha de fé pela cena que ele está vendo. E pela interpretação que os religiosos estão lá, não entendem. Os sumos sacerdotes estão lá, não entendem. Os levitas estão lá, não entendem. Ninguém entende aquela cena. Mas um cara que ninguém dava nada por ele, um bandido, um assassino, um pervertido qualquer, olha aquela cena e define: a morte dele não é a mesma morte minha. Não estou dizendo em relação a obras, estou dizendo em relação à essência. A morte dele é sacrifício. Por isso que ele chega para Jesus e diz o quê? Lembra-te de mim. Ou seja, a sua morte é sacrifício. Em outras palavras, sem ele saber, ele estava anunciando o Dimas. Foi a primeira pessoa que teve contato com Jesus que entendeu a morte de Jesus. Nem os discípulos entenderam a morte de Jesus, foram entender depois. Mas a primeira pessoa que entendeu o que estava acontecendo na vida de Cristo foi um bandido. Isso aí foi através da revelação de Deus, né? Agora, Dimas teve algum contato com Jesus antes? Pode ser que ele tenha escutado o João Batista. Pode ser que ele tenha... Sabe aquela história de Jesus está aqui falando, eu estou aqui indo para algum lugar, mas eu paro uns 2 minutos para escutar? Essas informações que... Isso é uma dedução, né? O que você falou muito bem, Nilton. Essas informações que ele pega aqui um dia, pega ali, escuta João Batista, naquela hora crucial, ele faz toda a conexão. Ele ligou todas as coisas. Não conhecia ele, mas de ouvir falar... Ela falou: não posso ir lá, eu vou sábado. Ou também aqueles amigos que foram levar o paralítico lá para Jesus curar. Os 4 amigos. Quando ele vê a cruz, vem tudo na mente dele. Vem tudo na mente dele. Como você falou, naquela hora, Deus já vai agindo. O evangelho está sendo pregado e o bandido é o único cara que entende toda a leitura da cena que está acontecendo. Mero desviado, então, pode dizer que ouviu, mas não obedeceu. Obedeceu lá. Então, pensa bem. Essa é a morte de Cristo que Paulo relaciona com o pecador arrependido. Então, veja. Sim, deve. Né? O que o Dimas experimentou. Isso, exatamente. Já tem a pregação de domingo.
Aqui está a questão. Para se ter a ressurreição de Cristo, temos que morrer a morte certa. Essa morte é a morte errada. Essa morte é a morte certa. A única morte que me ressuscita é a morte de Cristo. Aqui está o detalhe que às vezes passa em branco. E muitas vezes, como não é muito bem compreendido, vai se falando outras coisas. Ou seja, você está relacionando com aquele processo dentro da santificação chamado de mortificação. É isso? É isso. Identificação. Então, nossa morte. Então veja bem, olha que coisa interessante. Aceitar a Cristo significa morrer a morte dele, ou morrer na morte dele. Porque a morte dele foi sacrifício. Se eu morro na morte dele, então quer dizer que o sacrifício que ele fez foi por mim, e eu aceitei. Então quando a gente diz assim, eu aceito a Cristo como meu Salvador, eu estou morrendo a morte dele. E na morte dele. Porque a única morte que salva, qual é? É a morte? Pela graça. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. De certa forma é um sacrifício para o ser humano, essa questão de morrer com Cristo, né? Morrer com Cristo. Então só para ver se eu entendi bem. Então, ali em Cristo foi a morte literal. A terceira morte foi a morte efetuada pela graça, através do sacrifício vicário, substitutivo de Nazaré. E conforme Romanos 6, e em identificação, o cristão também morre com Cristo através do processo de santificação chamado de mortificação. É isso? E vou acrescentar, exatamente isso que o Romanos 6,4 diz. Então, quando ele diz fomos batizados, é o quê? É ser imersos ou ser coberto pela morte dele, e não por água sacramental. É uma realidade. É uma realidade espiritual. Então veja, olha que coisa profunda, extraordinário, extraordinário. Aí vamos aqui, Cristo, qualquer outro relacionamento com Cristo, qualquer outra forma de relacionamento com Ele estabelecida fora da morte dele, não existe no campo das realidades espirituais. Qualquer tipo de relacionamento com Cristo fora da morte dele, é o que Paulo disse, é vã a nossa fé. Somos os mais infelizes de todos os homens. Então, vamos voltar à questão do pecado. Como que eu levo isso para as pessoas? Que de fato ele precisa passar pelo processo da morte em Cristo. O que é morrer em Cristo? O que é ser batizado nele? É de fato morrer a morte dele. Como que eu morro a morte dele? Quando você diz não a si e sim a ele. Automaticamente eu estou na morte dele. Então, onde que você está? Eu estou vivendo a morte dele. É a morte dele que me deixa com vida. É um paradoxo muito impressionante. Porque sem morte não há vida. Aliás, a vida só apareceu à existência quando o Cordeiro de Deus morreu antes que viesse tudo à existência. Em outras palavras, a vida depende da morte. E da morte de Cristo, que é a única morte certa. É aquilo que o apóstolo Paulo disse em Gálatas 2:20? Exatamente. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando é que Cristo vai passar a viver em você? Quando você morrer a morte dele. Quando a gente morre a morte dele, eu passo a ter vida. Só pode ter vida na morte dele. A morte dele é a morte certa. É isso que Romanos... Mas vocês podem continuar dizendo que o batismo não tem problema. Não é erro, não.
Não é heresia. Escapou, vocês escaparam dessa. É isso aí, embola a mente da pessoa se for querer. Você sabe por que embola a mente? Porque a nossa mente é muito acostumada com um tipo de princípio que está correto. Hã? Exato. Então, principalmente nós brasileiros estamos acostumados com a superficialidade. Com a superficialidade. É o que você sabe, o que o Romualdo sabe, é o suficiente para te salvar. Mas como eu disse, eu preciso passar para você uma questão técnica. Porque isso aí você ensina na igreja e vai provocar um alvoroço no povo. É mesmo. Né? Olha, o próximo tema na casa da morte. Meu pai. Não, eu vou dar para você isso aí. Não, você... Nós vamos para a oitava domingo, vai ser uma pregação sobre Dimas. Aí, ó. Vai ser fogo puro. Vai, eu acredito. Ô, pastor, mas assim, explica direitinho primeira, segunda e terceira morte, para que não cause... Vamos lá. A primeira morte é a morte física. É a separação do corpo e da alma. Você pode usar espírito, enfim, se você é dicotomista ou tricotomista, fica à vontade com a palavra. A morte espiritual é a segunda morte. É a separação da alma do espírito de Deus. É a segunda morte e a morte espiritual. A terceira morte é a morte efetuada pela graça, que não é cunho de pecado, mas é a única morte que existe para salvar-nos da morte do pecado. Em outras palavras, Jesus Cristo disse em João capítulo 10, verso 34, ninguém tira a minha vida, eu dou. Lutero dizia, se Jesus Cristo não quisesse ter morrido, hoje ele teria 1535 anos de idade. Em outras palavras, a morte que sempre esteve acostumada a confrontar humanos pecadores, encontra um humano não pecador. Isso deu um nó nela. E isso foi o que a matou. Ou que começou a derrotá-la. Como que ela vai tirar a vida de um ser humano vivo? Ou em outras palavras, vai ter como é que é? Vai ter um resultado reverso. Positivo e negativo. Vai ter um resultado reverso. Porque como que eu posso tirar a vida de quem é a própria vida? Pensa bem. Então, quem ia falar? Você já vai falar. Então, quando Cristo disse, entrego o meu espírito, a morte pensa, lascou tudo agora. Agora realmente eu estou derrotada. Porque a vida está entrando em mim. E ela vai me destruir. Que coisa fascinante. Coisa fascinante. Agora, a morte vai enfrentar um ser vivo e sabe que ao enfrentar um ser vivo, ela será derrotada. Porque a vida é maior do que a morte. Então, qual é a morte? Aí, agora, entra em cena, depois de Jesus Cristo, entra em cena uma terceira opção de morte. E, paradoxalmente, é a única morte que salva. A morte efetuada pela graça. A morte de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo ressuscita. Por quê? A morte já está vencida para ele. E todos aqueles que morrem em Cristo, Paulo vai dizer em Romanos 6, 4, ressuscita com ele. Só pode ressuscitar naquele dia quem morreu a morte certa. Fala, Nilton. Não tem problema. Pode... Lutero, né? Mal no coração. Não é assim também. Seria hoje 2000 anos. Isso. E ele ficou tão pouco tempo ensinando os discípulos e você não preparou os caras ainda. Preparou. Porque aí o Espírito Santo que continua a obra deles. Sim. Sim. Aham. E aí eu vejo assim, passou assim, treca na minha cabeça, da nossa responsabilidade. Puxa vida, é muita. Da nossa responsabilidade, vou fazer aqui, vou ensinar, mas vai procurar buscar. Exatamente. Mas ele teve a revelação. Ele teve a revelação. E mais... Não, pois é, e a gente tem tudo e ele não tinha nada. Ele não tinha nada. Quer dizer, você imagina o Dimas quando fechou o olho nesse mundo? Uau! Não, e esse ensinamento também quebra aquele paradigma de que
posso viver a vida cristã do meu jeito, que lá no final vai dar tudo certo. Exatamente. Então ele mostra a gravidade da relação entre o ser humano, o pecado e a morte. Exatamente. Quem não morrer para o pecado não vai ser salvo pela graça. Porque a graça se revela através da mortificação diante do pecado. Exato. E aí, aí vamos voltar aqui. Esse sujeito só pode, não vou dizer morrer, mas ele só pode ficar bem controlado, esse sujeito aqui, quando eu morrer a morte de Cristo. Porque a morte de Cristo é a vitória para a minha vida. Ok? E nós acabamos sendo também um paradoxo. Porque, e o Paulo vai dizer isso no capítulo 7. Bom, eu vou deixar isso para o capítulo 7. Mas essa é a primeira morte, seria para nós então, né? Essa terceira morte. Não, essa terceira morte é a única morte que presta para nós. Seria a nossa, a gente morre, depois morre fisicamente. Nós, veja bem, foi boa a sua fala. Nós passamos por essa, nós que cremos, não todos os homens. Os que creem em Jesus Cristo, passa por esse processo porque é a ordem que está estabelecida na primeira fase da história humana. Desde a queda de Adão. Ok? Está aqui, passamos por isso. Mas não passamos por isso. Por que não passamos por isso? Porque nós experimentamos isso. E essa terceira morte me ajuda aqui e vai permitir que quando Jesus voltar, eu ressuscite. Se ressuscite para a vida eterna. Essa terceira morte seria a segunda morte de quem não crê. E quem não crê seria a segunda morte mesmo. Eles não passam por essa morte. Não passa por essa morte. Então, eu preciso passar por essa morte. Então, quem é que vai ressuscitar? Quem morre a morte certa. Só que é bom não usar, né? Pode gerar confusão. A Bíblia diz que nós não passaremos para a Não, segunda. não passaremos. Você pode ler ali, Giovanni? Pode ler ali? Aquele slidezinho? Vamos ali ler esse slide. Então, enquanto ele liga ali, então é o seguinte, gente. Esse é um dado importante que eu trago para vocês entenderem melhor o que significa o morrer em Cristo. Para mim, o morrer é Cristo. Aí as pessoas pensam que talvez seja uma morte física. Não, morrer em Cristo é morrer a morte dele. Aquele que está vivo para Deus é o mesmo que estar morto. Para viver para Deus, o homem tem que morrer, e os que estão vivos sem Deus, de fato, estão mortos. Para se ter a ressurreição de Cristo, temos que morrer a morte certa. A nossa união espiritual envolve imersão na morte de Cristo, ou sendo lavado no sangue de Cristo. A imersão em sua morte, efetivamente, purifica o homem interior do pecado, tornando-o morto para ele. Batismo em Cristo é um batismo espiritual, e este é o batismo que o próprio Paulo se refere em Efésios 4, 5. Aí que vai a discussão, né? Há um só Deus, uma só fé e um só... Aí os imersionistas dizem, olha aqui, ó. Aí o pessoal do derramamento diz, olha aqui, ó. Os dois estão errados. Porque o único batismo que realmente existe, o único batismo que Paulo se refere, é o batismo na morte de Cristo. Paulo também podia facilitar, não é? O sujeito só complicou a vida da gente. O próprio Pedro vai dizer em 2 Pedro, tem coisa difícil que o irmão Paulo escreve que é difícil entender, e é mesmo. Quando Paulo fala... sim, você ia falar alguma coisa antes? Mas já passou, você já explicou. Então tá bom, glória a Deus. Paulo fala, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim. Sim. Estava vivendo essa terceira morte aí. Exatamente. Essa terceira morte, obrigado, pastor Calixto. Essa terceira morte vai ficar maravilhoso. É o piqui. É o piqui que ele comeu lá em Goiás. Essa terceira morte, ela causa ressurreição espiritual. Colossenses 3:1. E causa depois uma ressurreição corporal. Qual é a diferença entre as duas? A diferença entre as duas é que agora, e foi muito bom, Calixto, você questionar isso. A ressurreição espiritual
Eu aconteço agora porque eu ainda morro fisicamente. Mas a ressurreição corporal é quando... Quem foi que falou que o último inimigo a ser destruído é a morte? Aí, tá vendo? Tá vendo? Do piqui. É o piqui de Goiás, rapaz. Eu comi tanto frango que quase voltei voando. Veja. Voltou com os olhos furtos. A gente falou isso no grupo. Chegou com o zóio fundo aqui. Então veja. Veja. A ressurreição espiritual acontece agora. A ressurreição corporal acontece depois. Veja. A morte, ela não está, veja bem, ela perdeu a sua força, mas ela não está totalmente derrotada, porque o Romualdo vai morrer um dia. Mas ela está fraccionada. Mas quando Jesus Cristo voltar e tiver a ressurreição dos corpos, aí é o que diz a Bíblia. O último inimigo a ser destruído. Então ela é o último inimigo a ser destruído. Então ela não está destruída. Ela só está com a força fraca. Mas não está destruída. Mas ela será destruída quando Jesus voltar, quando tiver a ressurreição corporal. Por que ela é o último inimigo a ser destruída? Porque ela foi o primeiro inimigo que aconteceu na nossa experiência. Né? Então ela está reinando ainda, né? Não ainda. Ela já perdeu o poder sobre quem crê. Mas nós tem nossa morte física agora. Não, então, a morte física, ela é uma condição. Porque você ainda é pecador. Sim. Mas quando você morrer, você não tem a segunda morte. Então ela já perdeu a força. Você como Estevão, fechou o olho. Isso, exatamente. Já perdeu a força. Quando Jesus voltar, aí finalmente ela será destruída de vez. Ele está com a chave da morte. Exatamente. Fala, Calixto. Jesus falou que aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Nunca morrerá. Isso é muito impressionante. A gente precisa, às vezes, pegar mais a... Está quase acabando, viu, pessoal? Pode ler mais uma vez ali, Giovanni, por favor? Está indo bem para vocês ou ficou meio confuso? Tá? Amém. Teologicamente, a visão de Paulo sobre o batismo é que ele é uma jornada ou um processo e seus efeitos não são apenas por um momento, mas por toda a vida. Os crentes devem compreender que o batismo de que Paulo fala em Romanos 6 não apenas lava as manchas do pecado, mas é uma participação na morte de Jesus Cristo e uma antecipação da sua ressurreição. Pode continuar. A questão que está na mente de Paulo é como aqueles que estão vivos dentre os mortos podem viver assim? Em outras palavras, como podem essas pessoas andar em novidade de vida? O cristão foi unido a Cristo em sua morte para que também possa participar de sua vida ressuscitada, andar em novidade de vida. Paulo não está discutindo nossa futura ressurreição dentre os mortos. Pelo contrário, ele está discutindo andar em novidade de vida no versículo 4. E andar em novidade de vida é andar ressurreto espiritualmente. Ou seja, nós cristãos, o que cremos em Jesus Cristo, que morremos a morte dele, a gente convive todo dia com a gente morta. Não tem aquele filme lá... do Bruce Willis lá, como é que é o Sexto Sentido? Que filme é muito legal, né? Muito show aquele filme. Aí o menino, no final, todo mundo já viu esse filme, né? No final o cara tá morto e o menino estava vivo e ele falava a frase chave do filme: eu só vejo gente morta. Quer dizer, se ele falava com aquele cara, é que aquele cara estava morto. Assim é o cristão nascido de novo, passado pela morte de Cristo. A gente vive com gente morta o dia inteiro. E o que a gente tem que fazer com quem está morto? Oferecer a ele a vida. A vida eterna. E ele só pode ter a vida eterna se ele
Mudar de morte. Você tem que mudar de morte, meu. Que morte que eu tenho que ir? Você tem que ir para a morte de Cristo, claro, que isso é uma linguagem só nossa aqui, né? Mas de fato é essa, né? Meu, você tá morrendo, você tá na morte errada, viu? Tô. Tem morte boa? Você já viu? As pessoas falam assim, e tem morte boa? Rapaz, tem uma morte que é maravilhosa. É verdade, cara. Ué. Pode ser uma estratégia evangelística. Não é outra estratégia. Você quer experimentar uma morte maravilhosa? O cara vai pensar, o que é? Morrer dormindo? Como é que é a morte maravilhosa? Fala, pastor Lucas. Então, qual seria a diferença desse batismo em Jesus e o batismo nas águas? Porque batismo, a palavra batismo significa imersão ou lavar. Ou você está imergindo na morte dele, ou sendo lavado pela morte dele. Não tem nada a ver com o batismo sacramental. Depois, quando... Esse aí é o primeiro. Exato. É o que o Dimas... É que o Dimas passou. É esse que Jesus fala, aquele que crê e foi batizado será salvo. Foi boa a sua colocação. Vamos dizer que você está numa estrada, você vê um acidente, você para socorrer, o camarada está morrendo, você vê que ele está morrendo. Aí você fala para ele assim, olha, eu quero falar para você que Jesus te ama, ele, né, morreu por você, se você entregar a vida a ele, você entrega a vida a Jesus e você vai ter vida eterna. Então o cara converte, morre. Antes dele morrer, o que aconteceu? Ele foi batizado no batismo de Cristo. Exatamente. Esse é o batismo que Jesus falou nesse versículo. Aquele que crer em mim foi batizado. Não, esse já é o sacramental, né? Hoje, resumindo, pode responder a pergunta. Nas águas é um memorial de fé, uma cerimônia, onde você fala publicamente diante da comunidade. Sim. Que você está fazendo uma aliança com Cristo. Isso. Segundo, seria uma realidade da novidade de vida. Uma realidade espiritual. Seria o sim, o cara pede casamento que ela fala sim, casou com o cartão e depois na igreja. Então, é mais ou menos isso. Porque, na verdade, o batismo sacramental é aquele que Jesus vai instituir quando ele sobe. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beleza. Agora o batismo está instituído. E ele é um sacramento e um meio de graça. Porque o batismo, e olha que interessante, pessoal, como que a teologia, como que a Bíblia vai se costurando e conversando com ela mesma. O batismo sacramental é um reflexo do batismo de Cristo. Assim como a ceia é um reflexo do sacrifício de Cristo. Percebe como tudo se conecta? Tudo se conecta. Tudo se conecta. Então, esse batismo nas águas é o necessário mesmo, é o primeiro. Quando eu aceito... Exatamente. Esse é o primeiríssimo. O outro é só para confirmar aquilo que você já fez. Como... Sim. Exato. Só que você pode ver, tem gente que está na igreja lá, 6, 1 ano lá, você vai falar com ele de batismo, não estou preparado. Ele não passou do primeiro batismo, exatamente. Exatamente. Tem uma pessoa nova na igreja que o desejo dela é batizar, porque passou pelo primeiro batismo. Exatamente. Você nem precisa falar, do batismo, o que é o batismo? Viu, vocês falam as coisas e me provocam. Martinho Lutero, que Deus o tenha, ele está lá me esperando, ele disse o seguinte, breve não, breve também você está querendo acabar, você está querendo acabar comigo, pô. Então, o Lutero dizia que quem batiza sem ter fé está só tomando banho, e é verdade. Então, quer dizer, quem se batiza sem ter passado pelo batismo de Cristo, não é válido. Por isso que é importante batizar o batismo católico. Porque quem vem do catolicismo, é importante dar essa confirmação. Né? É importante. Mas se ele já foi batizado em Cristo, está valendo. Esse cara dá o canequinho de batismo. Hã? Você está me humilhando de novo. Não, outra coisa também, né? O cuidado que a gente tem que ter, principalmente
pastores, é que a pessoa às vezes tem uma noção errada do Totalmente. Ela pensa que para batizar ela está perfeita em todos os aspectos da vida dela. Não. Sim. Porque quando... Ó, sabe qual é o problema? Frutos de arrependimento. Exato. Ter nascido de novo. Veja bem, uma coisa importante é falar nesse assunto. Quando se fala em batismo na igreja, qual é o primeiro pensamento que vem? Eu tenho que estar perfeito. Não, sim, desculpa, eu fiz mal a pergunta. Água. É ou não é? Quando você fala batismo na igreja, o que você pensa? Água. E não é. Eles têm que pregar urgente isso aí. E não é. O batismo mais importante é o batismo de Cristo, ou seja, é ser mergulhado nele ou ser lavado nele, ou na morte dele, que é a expressão. Agora, a água vai acontecer? Vai. Por quê? Porque foi ordem dele. Agora, eu vou batizar a rodo? Não. O que você tem que fazer? Você tem que batizar quem de fato já foi convertido ou foi batizado no batismo de Cristo. Eu já tive casos de pessoas, e eu nunca fiz questão por isso. Por exemplo, eu fui pastor, igual vocês acham que eu sou professor? Não. Eu sei a luta diária de vocês. Eu sei, quando o Newton vem falando das lutas, eu entendo, né? Agora, eu já tive gente da minha igreja que já era convertido a Cristo, convertido mesmo, batizado no batismo de Cristo, mas que em relação ao batismo sacramental ele não quis. Por que ele não quis? Porque ele falou assim, eu entendo que o batismo que foi feito para mim tá bom. Tá bom então, não tem problema, porque ele já passou por aquele batismo. Agora, aí vai o que diz a igreja, vai o que diz o regulamento da igreja, enfim. Aí cada igreja é uma igreja, cada realidade é uma realidade. Eu não vou entrar nessa seara. Nesse detalhe. Aí é a pessoa e o pastor e a denominação. Mas, de prática, se a pessoa foi convertida mesmo, ou ela pede para ser batizada na água, ou ela de repente fala, não, eu estou em paz do jeito que estou. Quem é você para dizer que não? Então você não está convertido. Você não pode fazer isso. Não conhece, né? Você não pode fazer isso. E tem o contrário. Tem aquele sujeito, aquela mulher que se batizou nas águas ou foi derramado a água mais pura e cristalina sobre a cocuruto dela. Que esse é o batismo verdadeiro, o resto é genérico. Mas que não tem arrependimento, não tem fruto de conversão e não foi batizado no batismo de Cristo. Para essa pessoa só está lavando, no meu caso, só está lavando a cabeça. Ô minha filha, você quer um shampoo também? Aproveita. Eu fui batizado nas águas e no fogo. Não, você teve 3 batismos. Foi na sarça, então. Não, o Calixto é o melhor que todos nós. Disparado. Ele foi batizado nas águas, foi batizado no fogo e foi batizado no Rio Jordão. Rapaz? Você tá pensando o quê, rapaz? Eu não vi não aquele videozinho lá. Eu fui crismado. Aliás, aí, ó. Eu fui crismado na fogueira, batizado na igreja católica, batizado na igreja evangélica, Salada. batizado no Rio Jordão, batizado lá na injeção. Do Neo, rapaz. Dei os 7 mergulhos na água. E tem um detalhe. Rapaz, isso aí. Cara, isso aí. Rapaz, ele me humilhou. Rapaz, você me humilhou agora. Esse tinha pecado. Rapaz do céu, eu tenho um batismo só no cocuruto. Falta ter até rio na mão. Matei os profetas. Rapaz, Cili, o que você ia falar? Aí você falou sobre o católico, que ele é decidido e realmente acha que, igual a gente estava falando aqui, que esse batismo para ele tá tudo bem. Então, nesse caso, não interfere na salvação. Não interfere. De jeito nenhum. Não interfere. O que vai interferir é no que diz o regulamento da igreja. Mas que também não quer dizer nada. Ponto. Sim. Se o cara foi batizado lá nos Mormons. Não, aí ele precisa ser batizado mesmo. E quando ele chega e fala assim, mas eu tive lá. Sabe por quê? Não existe só um batismo, foi aqui, é um batismo
O batismo praticado pelo mormonismo é o batismo pelos mortos. Vocês sabem disso? Por exemplo, seu nome é? A Mirella se converteu na igreja mormon. Ela vai ser batizada. Ok? Você tem um parente morto? Tem. Quem que morreu? Um pai, uma mãe, um tio? Avó. Então eu sou um pastor mormon. Qual é o nome da sua avó? Então eu vou chegar, vou batizar ela nas águas e vou dizer: Senhor, eu batizo a Mirella em nome da avó Vanilde. Para que a Vanilde alcance salvação. Então esse é o batismo. Estou dizendo uma das heresias. Esse é o batismo que eles praticam, o batismo pelos mortos. O batismo desse não é bíblico. Não é trinitariano, não é bíblico, não é de Deus, não é de... É da igreja. É a igreja dos santos dos últimos dias? É a igreja dos santos dos últimos dias. Então, eu vim dos mormons, eu aceitei Jesus. Ok, esse tem que ser batizado. O batismo católico, por mais que difere de algumas coisas nossas, ele é um batismo cristão. Mas é canequinha. Mas esse o meu também é canequinha. Vamos lá tomar uma água, já que nós estamos falando de canequinha?